Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão fazendo a sua higienizaçãozinha direitinho, lavando as mãos, né? Estão estudando? Tá dando trabalho à mamãe em casa? Espero que não, né? Vamos estudar sem dar trabalho à mamãe, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre os sinais gráficos, tá bom? Peguem a gramática aí e abram aí na página 83, tá? Página 83 da gramática. Nós vamos falar sobre os sinais gráficos, tá bom? Antes de a gente começar a falar dos sinais gráficos, vamos ler a palavra de Deus, não é? Um alimento para o nosso dia ficar mais recheado, né? A gente ter mais sabedoria, coragem, tá? Então, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É o escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18, 30. Tá? Linda a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida, né? A gente precisa estar sempre com essa palavra de Deus. Vocês estão lendo o Salmo 91, que a tia todos os dias passava, né? Era um versículo e vocês já estavam quase sabendo já todo o Salmo, né? Tá bom? Então, vamos lá no assunto de hoje, sinais gráficos. Bom, os sinais gráficos, nós vamos falar desses sinais. O que é um sinal gráfico? Pequena marca, ou seja, o sinal que se junta a uma letra ou palavra para lhe dar um outro valor, em geral, um outro som, né? Nós já falamos sobre os acentos, né? Que a gente sabe que é importante os acentos. Como é que eu vou saber que as palavras têm acento? Leitura. A leitura é importante. Tá? Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão aprender, vocês vão entender, vocês vão conhecer palavras com acento, mesmo se vocês esquecerem as regras, mas vocês vão saber, porque você está lendo, você está vendo que aquela palavra tem acento, né? A mesma coisa é com os sinais gráficos, tá bom? Então, preste atenção. Nós vamos falar desses sinais aqui, tá? Nós vamos falar do apóstrofo, né? Do apóstrofo, o tio, tá apagadinho aqui, né? O apóstrofo, que ela vem aqui nessa letrinha aqui, né? E temos também aqui o tio, tem o hífen, tá vendo? E a cedilha. Então, nós vamos falar do apóstrofo, do tio, do hífen e da cedilha, que fica embaixo da letrinha C, tá bom? Aí na gramática tem assim, agora é uma adequadamente. Veja só. Sinais gráficos, quais são esses sinais? O hífen, a cedilha, o apóstrofo e o tio. São os sinais que nós vamos estudar hoje, tá? Eu sou o tio, tá vendo aqui o tio? Eu sou a cedilha, eu sou o apóstrofo e eu sou o hífen. Então, nós vamos agora trabalhar como a gente usar esses sinais gráficos nas palavras, tá bom? Então, vamos falar primeiramente do hífen, tá? O hífen. Nós temos algumas regrinhas para o hífen, tá bom? Então, usa-se o hífen após os prefixos ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pro. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, ex-marido, né? Então, ele disse o quê? Que usa-se após o prefixo. Qual é o prefixo? Ex. Então, ex-marido. Então, você vai usar o hífen, ex-marido. Sem teto, além amar, pré-escola, pós-graduando, né? Proativo. Então, antes desses prefixos, você usa o hífen, tá? E também nós usamos o hífen entre vogais iguais. Como assim, professora? Exemplo, anti-inflamatório. Anti, você termina com i e você inicia outra palavra com i. Então, entre vogais iguais, anti-inflamatório, contra-atacar e micro-ondas, né? Então, você termina com o e termina com o e inicia também com o. E também tem entre consoantes iguais. Como assim, tia? Interracional. Então, você termina
interracial, né? Interracial. Você termina com R e inicia com R, tá? Sob bibliotecário, né? Sob bibliotecário, tá? Sob bibliotecário. Você termina com B, inicia com B. Super resistente. Então, veja só, atenção nos demais casos que não se usa hífen. Hipermercado, supervalorizado, intermunicipal, não se usa hífen. Por quê? Porque ele termina com o quê? É terminado com R, mas na segunda ela começa com o quê? Com M. Então, ela não tem hífen. Antes de palavras também iniciada por H. Vejam, super-homem, né? Super-homem. Então, iniciada com H, segunda palavra, ó, homem. Sobre-humano, anti-higiênico, sobre-humano. Com exceção no sub-humano, sob-humano. A palavra humano perde o H, por isso que é sub-humano, tá? E também palavras compostas por justaposição, que apresenta uma unidade semântica. O que é isso? Quando eu junto duas palavras e não há perda de som. E eles apresentam o quê? Uma unidade semântica, que quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa só, tá? Então, semântica são palavras diferentes, mas que quer dizer uma única coisa. Vamos a um exemplo. Segunda-feira, guarda-chuva, arco-íris. Então, quando tem palavras compostas por justaposição, que apresentam uma unidade semântica, essas duas palavras elas são ligadas por hífen, ok? Então, em palavras compostas também derivadas de tipônimos. O que quer dizer tipônimos? São palavras que expressam os lugares de origem das pessoas. Então, isso quer dizer tipônimos, certo? Exemplo, topônimos, certo? São palavras que expressam os lugares de origem. Origem de quê? Origem das pessoas. Vamos dar um exemplo. Belo Horizontino, né? Quem nasce em Belo Horizonte. Sul Mineiro, que nasce no sul de Minas, tá? Então, em palavras compostas também, que designam espécies animais e botânicas, tá? Como erva doce, bem-te-vi, couve-flor, pimenta do reino, tá bom? E não se usa hífen quando o prefixo terminado em vogal e a palavra começa com uma consoante. Então, você não usa hífen. Exemplo, autopeça, né? Auto termina com O e depois a segunda inicia com P. Então, quando termina com a vogal, certo? E começa com a consoante, então não se usa hífen, certo? Seminova, ultramoderna, não se usa hífen. Atenção também, vogais diferentes não se usa hífen. Exemplo, autoescola. Auto termina com O e inicia a segunda com E. São vogais, mas são vogais diferentes. Então, não se usa também hífen. Ok? Então, vamos agora aqui na gramática. Vamos lá na gramática, na página 84. Página 84. Vamos lá. Leia em voz alta e marque as palavras em que o som sai pela boca e também pelo nariz. Então, vamos lá. Nós temos a palavra sabiá, sereia, tubarão, maçã e balões, certo? Então, vamos lá. Pronto. Então, tubarão, ele é pronunciado por onde? Pela boca ou pelo nariz? Tubarão, pelo nariz, tá? Então, vamos ficar de olho aqui. Veja essa regrinha aí, ó. Som nasal é o som que sai pela boca e também pelo nariz. Então, tanto sai pela boca como sai pelo nariz. É o som nasal. Então, tubarão sai pela boca e sai pelo nariz, tá? Item A. Escreva o nome do sinal. Eu sou quem? Eu sou o tio, não é isso? Eu sou o tio. Ele é usado aonde? Ele é usado, né, na vogalzinha A, ó. Ele é o tio, tá bom? Também temos a palavra maçã, né, que a gente esqueceu de falar. A maçã também, ele tem o som que sai pela boca também e pelo nariz também. Tem um som nasal, tá?
Então, esse sinal gráfico ele é usado para completar a palavra ou para indicar o som nasal. O som nasal, isso mesmo. Então, leia, vamos ler esse textozinho aqui. No chão, poças d'água, da chuva que caiu, o sol brilhou, o arco-íris surgiu, em 7 cores o céu pintou, e nas poças d'água se espalhou. Então, letra A, escreva a letra destacada nas palavras retiradas do poema. Então, qual foram? Isso, o C e o C cedilha, né? Aqui tem caiu, o C, cores e poças, certo? Item B, escreva a palavra em que o sinal gráfico torna o som dessa letra diferente. Depois escreva o sinal e o nome dele. Então, vamos lá? Poças, né? Então, qual é o nome do sinal? A cedilha, que é usado na letrinha C. É o som da cedilha. Veja só, no item C diz, esse sinal ele é usado na letra C para ela ficar com o som K ou S. O som de S, tá? Então, vamos para a página 85. Isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Quarta questão. Leia e circule a outra forma correta de escrever a expressão retirada do poema. Poças d'água, poças pequenas e poças de água. Eu sou, então, nessa frase aqui, nessa palavrinha aqui, poça d'água, nós usamos o quê? O som, eu sou o apóstrofo, nós usamos o apóstrofo, né? Então, que vogal aparece, que vogal apareceu? A vogal O, não é isso? Pronto, então, que sinal vem no lugar dessa letra? Qual é o sinal? O apóstrofo, não é isso? Então, esse sinal ele é usado para quê? Para indicar que uma letra foi retirada ou para completar a palavra? Para indicar que uma letra foi retirada, né? Poças de água, ó, poças d'água. Então, tirou o quê? A letrinha E, tá? Então, esse apóstolo ele substituiu a letrinha E. Quinta, leia, depois escreva o nome do sinal destacado. Arco-íris, espelhou-se, chuva. Eu sou o... Tem A, né? Ele está aqui. Eu sou quem? Eu sou o hífen. Então, agora faça a correspondência adequada entre as palavras e o uso do hífen. Tá bom? Então, nós usamos o hífen. Arco-íris, espalhou-se, chuva, separar as sílabas, unir as palavras compostas e ligar o pronome ao verbo. Então, agora vamos as correspondências que ele falou aqui é para a gente ver, né, a palavra e o uso desse hífen, tá bom? Nós usamos aqui no item C, chuva, nós usamos esse hífen para quê? Para separar a sílaba, não é isso? Nós usamos aqui unir a palavra composta, o arco-íris. Arco-íris é uma palavra composta, né? São escritas com 2 palavras, tá? E ligar o pronome ao verbo. Qual é o pronome? Espalhou é o verbo e se é o pronome. Isso, o pronome pessoal, né, do caso oblíquo. Ok? Que nós já falamos sobre os pronomes, não é isso? Então, a sexta questão. Veja o emprego de cada um destes sinais. Nós temos o tio, nós usamos o tio, é usado sobre as vogais A e O, para indicar o som nasal. Como nós falamos do exemplo, né? Tubarão, rã, corações, certo? O tio é usado nessa letrinha, na letrinha A ou na letrinha O. Tem pessoas que quando tem o ão, né? O ão aqui, ó, usa nessas 2 letras. Está errado, ele é usado só na letrinha, né? Em uma letrinha, ou na A ou no O, ok? A cedilha é usado na letra C antes de quê? Antes de A, antes de ão, né? O e ão. Tá vendo aqui o A, que é ã, O, que tem o O, né? Ele é usado na letrinha A, como a tia falou, o tio, né? O A e no O. Então, o para dar som do S. Crianças, maçã, criança, maçã, lição, laço, lições, caçula.
é usado lá na letrinha C. E ele representa o quê? Tem um som do S, certo? Então, vamos ver aqui, o apóstrofo aqui, né? Ele é usado para indicar que uma letra foi retirada. Gota d'água, né? Estrela d'alva. Então, vocês viram aqui que ele é retirado, né? Para tirar a letrinha, tirou da letrinha, foi retirado uma letrinha, aí ele usa o quê? O apóstrofo, certo? E temos também aqui o hífen, que ele é usado para separar a sílaba de palavras, né? Como tem aí sapato, ligar as palavras compostas, como nós vimos nos exemplos, certo? E também ligar os pronomes aos verbos quando a gente precisa-se, no caso aqui, precisa-se, né? Aqui tem a presença do verbo e do pronome, ok? Então, o hífen, o apóstrofo, certo? Vou dar mais uma ênfasezinha aqui sobre o apóstrofo, que ele é um sinal que tem como função indicar, eliminar, cancelar, o cancelamento de uma letra na palavra, tá? Como a cobra d'água, como assim? A palavra cobra de água. Então, no lugar desse E, do D, a gente tira o E e coloca o apóstrofo, tá? Então, é essa retirada, é essa eliminação que é cancelada a letrinha na palavra, tá bom? Então, vamos aqui à página 86, certo? Nós temos outro exercíciozinho aí, temos um textozinho, né? O gato é uma maquininha e dentro tem um motor que bate em seu coração, pois isso ele faz ronron para mostrar gratidão. Então, escreva os nomes destes sinais e explique com palavras do poema. Então, vamos lá, o nome dos sinais. Nós temos aqui o tio, temos a cedilha e temos o hífen, tá? Então, aqui nós temos os exemplos, né, de palavras que tem o tio, coração e gratidão. Temos a cedilha, que temos aí o coração, e temos o hífen, que tem a palavra, ronron, né? Ela é uma palavra composta, né? Ronron. B, escreva os nomes dos animais que fazem este som. Ronron, quem faz? O gatinho. E aqui, au-au, o cachorro. Piu-piu, o pintinho. Cri-cri, o grilo, tá? Escreva o nome do sinal gráfico que une essas palavras compostas. Como é o nome desse sinal? O hífen, tá bom? Então, meus amores, aula de hoje, né? Vocês viram aí que nós falamos sobre os sinais gráficos. Dá mais uma lidinha, leia as palavras com atenção, leia os textos, observe a escrita das palavras, tá? E aí, a atividade de casa de hoje, vocês vão fazer a página 87 da gramática e a página 88, tá? Faça bem direitinho, com calma, observe a regrazinha, assista o vídeo direitinho, tá? Que vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá bom? Tchau e até a próxima aula.